segunda parte da aula pública Opera Mundi sobre intolerância religiosa e Estado laico, Magali Cunha, professora de comunicação social, responde a pergunta da correspondente do Opera Mundi na Itália, Janaína César. Olá, professora Magali, tudo bom? Papa Francisco disse que os preconceitos racial e religioso são cruzes que o mundo atual carrega. A gente vê milhares de pessoas serem assassinadas em seus países por causa da fé e outras devem escapar. Em todos os lugares que ele visita, ele sempre faz um discurso contra a intolerância e às vezes até enfrenta situações de risco, como a visita que fez a Israel. A senhora acha que os passos que ele tem dado ajudam a combater a intolerância religiosa? Sem dúvida nenhuma, as iniciativas do Papa Francisco são muito significativas para esse processo de superação da intolerância religiosa em nível mundial. O Papa não precisa nem chamar Francisco. Papa já tem uma simbologia muito forte ali, por ser identificado como um líder religioso mundial do grupo religioso que tem mais presença numérica e geográfica no nosso mundo até então. Então, a figura dos papas é uma figura historicamente reconhecida, simbolicamente reconhecida, e agora o Papa Francisco está dando mais sentido a essa carga simbólica, né? Porque a gente está presenciando um Papa muito preocupado em ser, acima de tudo, não um representante político, não um líder desse maior grupo religioso que a gente tem no mundo, que é a Igreja Católica Romana, mas um pastor. E eu não estou falando de pastor como aquela carga negativa que a gente tem visto nas mídias de algumas figuras. Mas a palavra pastor é uma palavra que vem da herança cristã daquele que cuida. Ele diz o tempo todo, eu sou um pastor, acima de tudo. Eu quero cuidar, eu quero exercer esse meu papel como cuidador. E ele está cuidando desse aspecto, sim. Mas é interessante a gente dizer que tem essa carga simbólica, tem esse poder político, tem esse poder que o Papa tem de atingir grandes grupos pela força que ele tem, obviamente, mas existem outros grupos religiosos que, na trilha do que o Papa tem feito, estão também realizando outros esforços e a gente precisa lembrar. Porque, muitas vezes, as nossas mídias carregam a força no Papa pela figura política que ele tem. Mas existem grupos que acabam ficando um pouco escondidos e não são muito enfatizados, e eu gostaria de lembrar um aqui com vocês, que é o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é uma organização que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial e que reúne igrejas do mundo inteiro. Hoje elas estão em torno de 346 igrejas, do mundo protestante, evangélico, e do mundo ortodoxo. A Igreja Católica tem a postura de não aderir oficialmente, mas ela participa como observadora desse conselho. E uma das tarefas mais significativas do Conselho Mundial de Igrejas desde a Segunda Guerra Mundial, e eu estou falando de guerra, né, que é uma expressão concreta de intolerância, de falta de diálogo entre estados, entre nações, o Conselho Mundial de Igrejas tem se dado essa vocação de promover a paz. Então, há uma série de iniciativas. Esse conselho está sediado em Genebra e realiza uma série de iniciativas, inclusive tem assento, tem um escritório na ONU, em Nova York, para reforçar as iniciativas da ONU em promoção da paz. Isso a gente está falando em nível mundial. Se a gente vier para o Brasil, tem um monte de organizações que também trabalham, igrejas, grupos católicos, evangélicos, que também trabalham essa dimensão da promoção da paz. Existem as marchas contra a intolerância religiosa em diversas capitais do Brasil, promovidas pelos grupos de matriz africana, com o apoio de uma série de grupos de igrejas católicas, evangélicas, para tornar visível essa busca de superação. Um grande desafio para a gente é isso, tornar visível. Porque aí é que a gente não tem tempo aqui, mas eu vou lançar um desafio para a gente pensar. Quanto que as nossas mídias colocam mais lenha na fogueira da intolerância?
quanto que jornalistas, pessoas que promovem espaços de informação, de formação, de entretenimento nas nossas mídias, estão trabalhando pelo direito humano da liberdade de crer. Na verdade, o que a gente vê, e aí vocês sabem que embutida na minha pergunta já tem uma crítica, né? Que, na verdade, por exemplo, eu acabei de dizer que o Papa fica muito visível, porque é o Papa, mas os outros não ficam. Então, a gente, por exemplo, quando fala dos evangélicos, só conhece os evangélicos que causam problema. E aqueles que contribuem para a promoção da paz? E aqueles que trabalham para a superação da intolerância religiosa? As nossas mídias não têm dado espaço. Então, quando a gente fala de superação, não é só o Estado, o governo, que tem essa tarefa de superar a intolerância religiosa, mas a gente tem os grupos diversos nos nossos espaços públicos que têm essa missão, que têm essa tarefa de promover essa superação. E a informação é fundamental nesse sentido. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso, que é uma reflexão que a gente precisa fazer. O lugar das mídias nesse processo de superação de intolerância.